Isso aqui, ó, isso aqui é um ponto polêmico. Meu professor de redação mandou eu começar pela redação porque eu estou mais descansado, certo? E aí, o que que vocês acham, pessoal? O que que vocês pretendem fazer? Começar pela redação ou começar pelo português? Já pensaram nisso aí? Como estão? Aí tem gente que bate, né, pessoal? Bate a estaca e fala: é começar pela redação, que o meu professor falou e tudo, e vou começar pela redação, que eu estou mais descansado. Tá, pessoal, mas qual o problema? Pessoal, olha só, eu fiz, quer ver? Ó, eu já fiz. Vamos lá, vamos contar quantas provas de redação eu já fiz até hoje. Eu fiz 20 questões dissertativas para o concurso de delegado. Até trouxe algumas para você ver, algumas que eu salvei na época. Fiz ali mais 8 questões dissertativas no concurso de delegado de Minas. Tá? Para a OAB foram 4 questões dissertativas, uma peça. Foram ali 5 páginas só na peça processual. Certo? Então, assim, é um pouco mais complexo ainda que essas redações isoladas. Aí fui lá, fiz provas de redação para soldado, para sargento. E tive várias provas que eu fui reprovado. Como eu falei, né? Isso aqui muitas vezes vai decidir a sua aprovação ou a sua reprovação. Então, pessoal, o que que eu já fiz de errado para vocês? Teve um concurso de delegado para Bahia, eu fui fazer. E lá, assim, era muitas questões, foi em 2018 o concurso. Eram muitas questões e as questões dissertativas eram no meio da prova, junto com as questões objetivas. Aí eu falei assim, não, eu tinha a minha forma de resolver questões, eu falei, não, eu vou inovar aqui, vou fazer primeiro a dissertativa. Pessoal, a minha dissertação, né, bacana, a minha peça ficou top de linha, ficou bacana demais. E quando a gente vai fazer, daqui a pouco vocês também farão isso, nos concursos de carreira jurídica, a gente tem que tomar cuidado para você não errar a peça. Você vai ter toda a estrutura de dissertativa, mas porque se você erra a peça, você já está zerado. Então muita gente erra a peça, aí fez uma peça muito bonita, padrão, mas não era o que a banca queria. Aí zerou, aí não tem choro, errou a peça já era, game over. Então é muito mais complexo. Tá? Então você tem que acertar a peça. Aí eu acertei a peça, ficou filé, padrão, treinei tudo. Mas qual foi o grande problema? A minha peça não chegou nem a ser corrigida. Tá, pessoal? Por quê? Eu perdi meio o time, eu perdi o time de prova, tá? Ali fiquei meio perdido, tava meio bagunçado, eram muitas questões, então eu acabei me enrolando todo. Aí quando eu voltei para os objetivos, tinha questões boas ali que eu acabei perdendo, porque tive que sair marcando da correria. Tá? Aí assim, me perdi e acabei, né, rodando, fui limitado. O que eu quero trazer para vocês? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Cuidado. Porque às vezes o professor de redação fala, faz dessa forma. O professor de redação, assim, ele está preocupado com a redação dele, né? De você fazer a redação bacana. Mas e o restante? O restante, as outras matérias, comportamento de prova, não é com ele. Até eu entendo o lado dele. Ele vai te preparar para a redação. E esse restante é com a gente, né? Comigo aqui. A gente vai orientando os alunos. Então ele está preparado, ele está preocupado somente com a redação. Mas e os outros temas? E as outras questões? Daí a parte da tarde. Então, pessoal, o que que é interessante, o que que eu acho, pessoal, é você o quê? Você primeiro salvar as questões de português, tá? Você vai salvar as questões de português fáceis. Então, você vai fazer aquela primeira passada pela questão de português, vai ali, tá? Vai ali lapidando, vai vendo o que olhou, bateu, olhou, pô, essa aqui eu consigo fazer. Eu vou fazendo. Aí você vai resolvendo. E assim, galera, ficou com dúvida em alguma questão? Geralmente, olhando ali de primeira, a gente fica em dúvida, não é isso? Entre duas questões. Então, eu jogava uma interrogação de todo tamanho no meio da prova, daquela questão. Para quê? Para quando eu for retornar, que no visual eu já vi, opa, essa aqui eu tenho dúvida, essa aqui eu tenho dúvida, essa aqui eu tenho dúvida. Tá? E aí, aquela que você não sabe nada, pessoal, mete um xizão no meio dela assim, ó, bem grande. Certo? Porque se você tiver que sacrificar alguma coisa, digamos assim, pô, me perdi na redação, agora eu estou enrolado. O que eu vou fazer agora? Pessoal, você vai fazer a retomada da sua prova. Aqui você viu X, você vai, pô, essa aqui eu vou deixar por último, vou chutar, que eu não sei. Então eu vou chutar. Agora eu vou focar o quê? Eu vou focar naquela que eu fiquei em dúvida. Entre duas ali, vou tentar acertar certo. Então, assim, isso aqui é interessante, tá? Esse padrão. Então, primeiro você vai dar aquela passada geral pela prova, vai fazendo as questões fáceis. Opa, fiz as questões fáceis, matei todas as fáceis. Aí, nesse segundo intervalo, aí eu achei interessante a redação. Até porque você já aqueceu, né? Você já aqueceu, às vezes você já pegou ali algumas informações, então você já está mais preparado para encarar a redação e você não está tão cansado. Concorda comigo? Então você vai passar primeiro pelas questões fáceis, você sabe, depois opa, faz a redação certinho, e depois você volta para aqui, pessoal, para matar as questões que você tem dúvida, que aí não tem como, você já vai ter que já fazendo e ir lançando um gabarito, certo? E já vai jogando pro gabarito. E as questões que você não sabe nada, vai acontecer, pode ficar tranquilo. Eu não acho que você vai chegar na prova e vai saber todas as questões. Não, não vai saber todas as questões. Ou essa aqui eu não sei nada. Então essa aqui eu vou chutar. Vai no C de Cristo ou no D de Deus.
Certo? Então, essa aqui, pessoal, é uma das formas que eu, sim, que eu mais encaixei e para mim que deu mais certo. Por quê? Porque você não corre o risco de deixar questões fáceis de português sem fazer, né? Você vai ter ali, né, um tempo razoável para fazer a redação também. Então, você vai conseguir conciliar. Então, como eu falei, né, você vai conciliar. É o melhor dos mundos. Nem começar a redação primeiro, porque às vezes você vai. Já pensou se vai encarar a redação, aí você começa a escrever e não sai nada? Aí a sua moral já vai pro chão, né? E é claro, português vai ter algumas questões que você vai ter que saber fazer, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, algumas questões de português você vai ter que acertar. Então assim, você vai aquecendo, vai ganhando confiança na prova, depois você encara a redação. Você não vai começar ela primeiro, mas também você não vai o quê? Ficar agarrado só na prova de português e esquecer da redação. Então, o interessante é o que? É esse meio termo, tá, galera? Esse meio termo, para mim, é o ponto mais ideal. Tranquilo? Olha lá, ó, aí a Karina, né, perguntou: é melhor fazer redação por último? Eu já respondi aqui, não é isso? Ó, eu prefiro, ó, pessoal, eu prefiro questões, né? Até para ter ideias para redação, é isso que, assim, a Fundatec ela traz muito textos, né? Então às vezes quem sabe algum texto não tem alguma relação com o tema. É isso, Soló? Aí ele falou, eu acho que se domina o tema, começa por redação, se não domina é melhor pensar. Tá, Ué, como eu te falei. Agora sim, vamos lá, pessoal, aqui, né, eu estou para trazer verdade absoluta, não existe. Assim, professor, eu treinei assim, eu treinei fazendo redação primeiro. Treinei redação dessa forma, depois fazer português. Pessoal, se você treinou assim, beleza, tranquilo. Se eu fizer redação, eu vou rodar? Não, primeiro não. Mas você tem que ter consciência que você vai ter um tempo para fazer redação e depois ir em português. Então, se você está treinando fazer redação primeiro e já condicionou o seu cérebro a isso, no dia da prova, às vezes não é hora de fazer mudança, tá? Como a gente falou. Tem que tomar cuidado com o dia da prova, para não ficar fazendo mudança que vai te atrapalhar. Agora, quem ainda está perdido, muita gente está perdido, está com essa dúvida, então eu aconselharia fazer dessa forma.